Boa noite, Boa noite. Boa noite, meu amigo. tudo bem? Boa noite, Ed. Boa noite, Rose, boa noite a todos, a todas. A convidada já está aí, olha, pegou um pouquinho de trânsito, mas já chegou, né? O engarrafamento aqui tá tudo ótimo, Jesus. Que beleza. Tá frio aí, tá? Você sabe que aqui 2 graus, acima de 22 graus, já é frio. Ai, Na nossa cabeça, a gente que é daqui do Sudeste, aí é sempre quente, nunca esfria. Mas, na verdade, aí esfria sim. Inclusive, vocês têm região serrana também aí no estado, né? sim. No interior do estado chega a 17, 18, 16, é frio. Oh, tá vendo? É claro que é. É A claro capital que é é. 21, 22, no mínimo mesmo. É o nosso melhor É, inverno. aí já é frião, né? Que beleza. É um prazer, viu, Tatiane, você está conosco. Uma Igualmente, alegria muito grande, viu? A nossa igualmente. convidada é da Associação Jurídica Espírita do Brasil e está radicada no estado de Sergipe, capital, ou tu mora no Não, a derredor? capital. Radicada por enquanto, né? Em janeiro estou em Santos. Mais E pertinho de vo- vocês aí, eles. Isso. E você é daí? Nasceu aí? Eu sou daqui, de Aracaju, Sergipe. Ah, que beleza, que beleza. É uma alegria muito grande para nós. Eu vou então fazer o preâmbulo, daqui a pouco eu faço a página e a prece, tá bom? Nós agradecemos a presença de todos nesse momento da exposição doutrinária da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e nós temos um trabalho assistencial de relevo. Atendemos a 80 famílias, a 60 famílias, da onde advinda 100 crianças que ficam conosco. São famílias que vivem, desculpem, abaixo da linha da miséria. Eu vou fazer a página e a prece, depois eu apresento novamente, falo sobre a nossa convidada da noite. Do livro Mar de Luz, Francisco Canto Xavier é um médium, Batuíra é o espírito. A lição é de número 22, em marcha. Espinhos, pedras, atritos, sombras, aguaceiros, pertence ao caminho. Trabalhemos. A poeira do mundo há de envolver compulsoriamente quantos se disponham à marcha. Tão somente aqueles que repousam à margem permanecem indenes dos contatos de luta. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino médico de todos nós, agradecemos a oportunidade do estudo a nós concedida nessa noite. Pedimos que o Senhor envolva a tua serva com tanto carinho, preparou um tema para nós, que ela possa contar com a boa assistência dos espíritos guias e mentores da Casa de Batuíra no desenrolar da sua tarefa. Abençoa, Senhor, a todos nós participantes desse trabalho, dando-nos a tua luz. Que assim seja, graças a Deus. A nossa convidada, Tatiane Goldar, ela é diretora da Associação Jurídica Espírita do Brasil, e ela está conosco hoje e nos dá muita alegria de participar conosco. Minha querida, você tem até 19h50 para desenvolver o seu tema, e desde já nós agradecemos imensamente. Que Deus te abençoe. Jair, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade também de terapia. Eu costumo dizer que evangelho é evangelho terapia, né?
Fico muito feliz de poder falar um pouquinho aqui para vocês, trazendo algumas reflexões. Tenho um carinho especial por essa casa, eles sabem por quê, porque me sinto muito contemplada, beneficiada, amparada, acolhida pela Casa de Batuíra. E fico feliz de perceber a dimensão do tamanho do trabalho assistencial que vocês têm, né? Maravilha, que Deus os abençoe e que continue fortalecendo todos vocês aí nesse caminho. E vamos lá, né? Vamos bater um papo aqui hoje sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Muitas vezes uma expressão um pouco difícil ainda de entender, né? De a gente conseguir compreender na sua profundidade, porque parece que é uma contradição, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem são os chamados? Quem são os escolhidos? Será que nós já entendemos com a grandeza que essa expressão ela tem a demonstrar o que efetivamente, né? Quem é que efetivamente está sendo chamado e quem é que efetivamente está sendo escolhido e por quê? Que escolha é essa feita por quem, né? Que Jesus se refere aqui. Esse capítulo é um capítulo, assim como vários outros do Evangelho, mas assim, de grandes lições, né? Cada item dele dá, de fato, aqui uma fala para que a gente possa se debruçar e refletir. Eu gostaria de convidá-los a uma análise especificamente aqui do item, caso vocês estejam aí com o Evangelho, do item 16, tá? Que tem o seguinte subtítulo, né? Reconhece-se o cristão por suas obras. Eu sei que todos vocês são estudiosos, todos vocês são trabalhadores do movimento espírita, mas eu gostaria de convidá-los a uma leitura atenta, né, e uma reflexão que eu venho fazendo acerca desse item. E assim como vocês, já li também algumas vezes esse item, mas me surpreendo com o fato de que cada vez que a gente se dedica, né, ao Evangelho, que a gente vai ler com uma determinada, não sei se é o momento nosso de vida, né? Cada vez que a gente vai fazer uma leitura, a gente está num momento diferente, a gente está passando por uma situação diferente, então isso faz com que a gente tenha um olhar diferente sobre a mensagem de Jesus. E aqui nesse caso, especificamente, quem traz essa mensagem para nós é Simeão, em Bordeaux, em 1863. Então, é esse o convite que eu queria fazer para a gente hoje, dentro desse capítulo, a gente fazer uma leitura atenta, examinada, acerca desse item. Vamos lá. Começa o item 16, meus irmãos, com a seguinte expressão de Jesus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Tá? Então, logo aqui de início, a gente percebe que Jesus está fazendo ali, né, naquele momento em que expressou esse pensamento, ele está fazendo uma advertência. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, ou seja, que bradavam, que gritavam, que louvavam, né, que afirmavam verbalmente as palavras do Mestre, invocando a presença do Pai, né, do Deus Todo-Poderoso, Senhor, Senhor. Não é só porque dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, né? Mas somente aquele que efetivamente faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, vejamos. Jesus, ao falar essa expressão, ele faz uma advertência do modo crístico de fazer, né? Uma advertência amorosa, uma advertência carregada aí de amor e de significado, mostrando que a forma como que as pessoas, à época dele, né? Fariseus, escribas, os saduceus, os sacerdotes, de um modo geral, a forma como que eles louvavam, né? Como eles pregavam, né? Os mandamentos divinos, não estava ali garantindo nenhum espaço, né? No grande terreno do reino dos céus, né? E à época, né, ele se fazia essa ideia de que o reino dos céus era algo que se ia, era um lugar, um local, né? Existia um espaço geográfico, tanto que a gente vem com essa construção religiosa de séculos, né? Da ideia do céu e da ideia do inferno, como se fossem locais onde nós fôssemos e voltássemos, né? E hoje, graças à literatura espírita, graças ao intenso trabalho desses espíritos que fazem parte do Projeto Consolador, mas assim também aos trabalhos de André Luiz, né, em toda a sua obra, nos revelou que não é bem assim, né, que não existe um local chamado céu. O que existe são estados de consciência. Esse reino dos céus que tanto Jesus falou, tentou
nos convencer desse reino dos céus, né, que até hoje a gente ainda tem dúvidas, achando ainda que nós vamos para algum lugar. Então eu acredito que essa ainda é uma crença que remanesce dentro de nós, até de muitos espíritas, né? Porque é difícil desfazer determinados hábitos, determinadas crenças, determinadas formas de pensamento. Então a gente ainda, quando fala reino dos céus, a gente fica pensando, mas que reino é esse mesmo, né? Onde está esse local? Até porque nós, seres humanos, nós estamos habituados com uma questão espacial, com a questão geográfica. Então, isso é fácil para a gente aprender. É algo que a gente apreende pelos sentidos, né? Do nosso corpo físico. Mas aqui se trata, na verdade, de um estado de alma, de um estado de consciência, né? De um mundo, né, de ordem imaterial em que nós podemos acessar a partir das vibrações que nós possuímos, das vibrações que nós alcançamos na nossa jornada aqui evolutiva. Então, essa advertência ela é extremamente atual, meus amigos, extremamente atual, como todas as advertências e admoestações de Jesus são extremamente atuais, porque a gente ainda vê na atualidade, e aqui a gente tem que fazer a nossa meia-culpa como espíritas também, né, porque cometemos os nossos erros de interpretação, a nossa forma de adorar, de louvar, ainda se assemelha muito, em alguns pontos, aos nossos amigos fariseus lá da época do Cristo. E muitas vezes nós achamos que, pelo fato de a gente estudar a doutrina espírita, o espírita gosta de estudar, né? A gente já gosta de um grupo de estudo, né? Graças a Deus. Porque, segundo Allan Kardec, o conselho é esse: espíritas instruí-vos, em primeiro lugar. Né? Ou seja, usem a razão, usem o conhecimento, desenvolvam seu intelecto. E amai-vos. Né? Ou seja, a instrução sem o amor, né, que é o grande objetivo de todos nós, que é a gente aprimorar os nossos sentimentos, educar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Uma asa sem a outra, a gente não sobe ao reino dos céus, né? Se é que a gente pode falar assim. Então, já trazendo essa perspectiva de que essa fala é atual, e essa fala de Jesus, ela nos convida a repensar sobre que tipo de espíritas nós somos, Hélio. O que nós temos feito? Né? Para além até do movimento espírita, tanto no movimento espírita, eu acho que esse momento que a gente está vivendo ainda, eu não posso nem falar pós-pandemia, né? Porque já está todos, né, tudo lotado de novo, hospitais lotados, aqui em Aracaju, Sergipe, tá, que ninguém entra mais no hospital. Público, então, nem se fala, né? Quando as coisas estão boas já é difícil, você imagine agora. Então, a gente não pode nem falar em pós-pandemia, a gente está vivendo novamente esse momento de, claro, talvez um pouco mais seguro, um pouco mais consciente dos efeitos da Covid, mas ainda um pouco assustados, porque é uma subvariante. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender que tipo de espíritas nós somos no movimento espírita, que tipo de espíritas nós somos no dia a dia, porque essa admoestação de Jesus, quando ele fala Senhor, Senhor, não são os que dizem Senhor, Senhor, a gente pode trazer também para a nossa realidade de espíritas que somos. Não é porque nós nos inserimos nos grupos de estudos, né? Seja no estudo básico das obras de Kardec, seja no estudo avançado, seja no estudo do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, das obras de André Luiz, tem estudo para tudo quanto é gosto, graças a Deus. Não é só por isso que nós vamos nos tornar espíritas. O espírita não é aquele que está estudando as obras de Kardec, que admira Kardec, que considera Kardec um grande filósofo, né? O espírita não é aquele que acha legal o Livro dos Espíritos, que estuda os fenômenos mediúnicos, que se interessa por isso. Quem é o espírita? O espírita é aquele que está 24 horas por dia, inclusive enquanto está dormindo, se esforçando para ser uma pessoa melhor. Eu sei que é um conceito que todos vocês sabem, como eu também sei, mas é um conceito que a gente precisa lembrar o tempo todo. O espírita é aquele, e aí não vale dizer também espírita cristão, né? Vivaldo costuma dizer que é uma redundância que não é necessário frisar. Claro que espiritualistas têm várias correntes, mas o espírita é sempre o cristão. Nem todo cristão é espírita. Mas todo espírita é necessariamente um seguidor do Cristo. Todo espírita necessariamente adota o Cristo como modelo e guia. Às vezes mais até como um modelo do que um guia, às vezes mais como um guia do que um modelo, né? Nós somos liderados por ele, mas muitas vezes nós não conseguimos ainda copiar o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Os seus ensinos no dia a dia. A gente ainda não consegue, é bem verdade. Mas se estamos nos esforçando, se já colocamos o mestre, né, à nossa frente,
na frente da nossa barca, do barco da nossa vida, se já permitimos com que ele dirija a nossa existência, na medida em que nós também permitimos isso, porque muitas vezes a gente não permite esse espaço do Cristo em nossas vidas, né? Ele está em nossas vidas. Ele está em nós, mas será que nós estamos nele? Né? Será que nós deixamos realmente ele comandar o barco das nossas vidas? Então, perceba que, e aí eu queria até deixar aqui, Hélio, tá? Um espaço para que todos possam fazer qualquer consideração, tá bom? Não sei se vocês costumam ser assim dessa forma, mas que fiquem à vontade também para, não sei se aqui levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Se levantar a mãozinha e falar alguma coisa aí, pode falar, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não repita os erros que a história já demonstrou que houve, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que é esse Senhor do Espírita. Às vezes a gente se orgulha tanto de ser espírita, né? De conhecer tanta coisa do mundo espiritual, mas efetivamente o que a gente faz com isso, Hélio? Tá? O que a gente faz com isso? Por isso que o título do item 16 é Reconhece-se o cristão por suas obras. E Paulo já dizia isso também nas suas cartas. A fé sem obras é morta. Ser cristão implica em ter confiança em Deus, em ser fiel a Deus, em escolher Deus, em ter fé em Deus, fé no futuro, fé na vida futura, fé na possibilidade de alcançar esse estágio consciencial que é o reino de Deus. E tudo isso resulta, né, em obras. De modo que a fé sem obras, a crença sem obras, o estudo, a palestra sem obras, ou seja, sem atingir, o que são obras aí? Sem exteriorização da minha crença, sem exteriorização dos conhecimentos que eu já alcancei, que nós já alcançamos, não tem sentido. Aí Jesus pode dizer para a gente também isso. Não é porque vocês estudam, não é porque vocês dizem Senhor, Senhor nas palestras, nas exposições, que vocês vão adentrar o reino dos céus. É o quanto nós já nos dispomos efetivamente. E essa disposição aqui, sabe, Hélio, apesar da palestra pública, mas assim, essa disposição é uma disposição muito íntima, muito particular. É impossível eu avaliar a disposição de cada um de vocês para essa abertura espiritual. Assim como é impossível vocês avaliarem a minha disposição. Isso é algo muito íntimo, isso é algo da nossa alma. Isso é conosco e com Deus. Ele é quem sabe o quanto nós já conseguimos e o quanto ainda nós não conseguimos. Né? Então é importante refletir sobre isso. Nesse momento que estamos vivendo, nesse pós-pandemia, mas só que não, né? Hashtag só que não. A gente precisa entender o que está passando no movimento espírita. Né? Sábado teve uma reunião, faço um parênteses aqui com vocês, sábado teve uma reunião do atendimento espiritual da região Nordeste, eu faço parte aqui em Sergipe do atendimento espiritual da Federativa, mais especificamente um trabalho do grupo de radiação e prece, às quartas-feiras, e nós estávamos refletindo sobre o papel do movimento espírita pós-pandemia, sobre o que está acontecendo com as casas espíritas, sabe, Hélio? Eu tenho certeza que a de vocês é assim, ó, até porque vocês atendem de forma muito próxima uma população muito carente. Toda casa espírita é até assim, na verdade, quanto mais simples a casa espírita for, quanto menor ela for, quanto mais ela está situada no bairro mais populoso, mais ela prospera, porque a necessidade é grande, a carência é grande. Né? Então, às vezes, nos bairros mais nobres, de classe média alta, as pessoas não sentem tanta necessidade, tanta abertura, embora a carência espiritual seja igual ou pior. Né? Às vezes, dos irmãos mais simples, né? A carência espiritual é mais material até do que espiritual. A espiritual existe, mas tem a material primeiro. E eu tenho certeza que a casa de vocês não tem enfrentado esse problema. Mas, enfim, se enfrenta também, isso faz parte do momento que a gente está vivendo, do esvaziamento do espírita, do movimento espírita. As casas espíritas têm ficado vazias. E tudo bem que a gente não quer aqui falar de números, né? Não nos importam os números, porque tem os nossos irmãos desencarnados que estão lá, né? Não assistiram às palestras, não estudaram enquanto em vida, não se abriram para a jornada espiritual enquanto em vida, e desencarnados frequentam as reuniões públicas e privadas, frequentam as casas espíritas. Então, um palestrante espírita, que eu não gosto nem desse termo, me perdoem, um expositor, porque a gente expõe um tema, né? Quem somos nós para palestrar alguma coisa, né? O Cristo não palestrou, exemplificou, né? Então, o expositor espírita ele não tem que se preocupar com números, mas, a bem da verdade, como colaboradores do movimento, a gente tem que se preocupar com a evasão que está acontecendo.
né, que está acontecendo no movimento espírita e que a gente precisa refletir, já que eu estou trazendo para vocês esse convite, né? Como é que eu me porto quanto espírita, seja na casa espírita, no movimento espírita ou na minha vida pessoal? A gente precisa compreender qual é o nosso papel nesse pós-pandemia, sobretudo diante de um momento de transição planetária. Nós somos luzes, né? E quem disse isso foi o Cristo. Mas eu acredito que às vezes a gente não acredita muito ainda na nossa luz, né? Talvez a gente ainda precise trabalhar um pouco essa questão do auto-amor, né? Do amor a si mesmo, o amor a Deus, o amor a si mesmo, para que a gente possa ampliar os nossos trabalhos para o próximo, né? Ampliando essa corrente, né? Porque se eu não me amo, né? Se eu não me cuido, né? Se eu não me desenvolvo, como é que eu vou prestar um bom trabalho para o próximo? E aí a gente segue aqui, tá? A gente segue aqui nessa análise, segue aqui o Evangelho dizendo o seguinte: escutai essa fala do Mestre. E aí é Simeão fazendo esse convite. Escutai essa fala do Mestre, vós todos que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Até hoje, né, gente? Até hoje, quando às vezes eu falo, eu sou espírita. Espírita, meu Deus, então ela deve estar uns 10 espíritos pendurados nela. E devo mesmo, né? E deve mesmo, né? Que bom que estejam uns 10, 12, eu não me incomodo, desde que estejam bons espíritos que me auxiliem, né? Que não nos atrapalhem. Mas até hoje, no século atual, depois de tantas descobertas, tantos estudos do espírito, da realidade espiritual, do magnetismo, né? Tanta desmistificação que a doutrina proporciona, tanto esclarecimento, mas isso ainda não chegou na massa, né, ele? Não chegou ainda em peso nas universidades. Graças a Deus, é um grande movimento científico na medicina, na área da saúde, da psicologia, da psiquiatria, né, navegando por esses conceitos que eram, até pouco tempo, de uma religião, a espírita, né? Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, e Simeão já se preocupava isso no século XIX, né? Em 1863, quando disse, né? Escutai essa fala do Mestre, vós todos que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, porque é chegado o momento de ouvir. Veja, na época do Cristo, eles puderam presenciar a vida do Cristo. Acho que eu não fui nenhuma felizarda não, viu, gente, de presenciar nada não, mas tiveram os apóstolos, teve o povo da época, né? Agora é chegado o momento de ouvir. Então, quem não teve a oportunidade de vivenciar o Mestre, como Paulo, né, que tanto se transformou e tanto transformou o mundo, também não teve a oportunidade de conhecer o Mestre, né? Mas soube ouvir a voz dele na estrada de Damasco. E nós agora, a convite de Simeão, precisamos ouvir, né? É chegado o momento de ouvir. E nessa história de ouvir, né, eles já são quantos séculos? De 1863 para cá, né? Basta estar vestindo o uniforme do Senhor para ser um servidor fiel? Gente, isso tem tudo a ver com nós. Basta dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Ou seja, acaba com a falação, minha gente. Acaba com a falação, acaba com as máscaras. Não, as máscaras do Covid não, a gente tem que usar. Mas as máscaras das nossas almas, dos nossos egos, que nós usamos ainda invariavelmente, tá? Ou seja, não é a veste, não é a veste de cristão, né? Não é a fala, não é o Senhor, Senhor, o que a gente expõe verbalmente. Não é sobre o que se vê, nem sobre o que se fala, é sobre o que se faz. E aí prossegue Simeão. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos. Nenhuma árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve produzir? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigou todos os que devem colocar-se em torno dela. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, esperança e fé. Tão bonita, gente, essa analogia que Simeão está fazendo. A árvore da vida é o Evangelho do Cristo.
que pode ser comparado ao próprio movimento cristão, ao cristianismo. Então, os frutos da árvore da vida, os frutos do evangelho, são frutos de vida. São frutos que permitem a própria vida em si mesma, a plenitude da vida, a vida em abundância. São frutos de esperança, ou seja, são frutos de vida, que alimentam a nossa existência, a nossa vida em si, a nossa vida espiritual. São frutos de esperança, ou seja, que nos consola. E aí destacando o grande papel da doutrina espírita, que não é algo a mais na história da humanidade, é um projeto de consolar, de redimir, de esclarecer o ser humano, de posicioná-lo, de resgatar o ser humano das suas sombras, de lembrá-lo que é luz, que é espírito, que é imperfeito, mas está se construindo e reconstruindo rumo à perfeição. E são frutos também de fé. Então, a árvore da vida produz frutos de fé, de esperança e de vida. O cristianismo, como faz há muitos séculos, prega sempre essas virtudes divinas. Ele procura espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore está lá. O evangelho existe. Né? As cartas de Paulo reforçam o evangelho. Traduzem os sentimentos de Paulo para os vários povos com os quais ele conviveu, os quais ajudaram ele. E tudo isso, esses exemplos, né? Essas virtudes, esses frutos permanecem até hoje. Mas será que nós estamos colhendo desses frutos da árvore da vida? Simeão diz aí, a árvore é para todos, mas poucos colhem esses frutos. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são ruins. E aqui os jardineiros, meus irmãos, quem são esses jardineiros? Jardineiro é todo aquele que cuida das plantas, das árvores, da natureza, do jardim. Quem é que cuida do jardim divino? Somos todos nós. Todos nós, os chamados a cuidar desse jardim. E como é que nós sabemos que nós somos chamados a cuidar do jardim? A participar dessa vinha do Cristo, a participar desse cultivo da árvore da vida. Como é que nós somos chamados? Bem interessante isso, né? Cada um tem o seu processo de convite. Cada um tem sua situação, sua prova de fogo, em que a pessoa se percebe sendo chamada, mais do que um convite, às vezes. Tem casos que são de convite, né, Hélio? Que é um convite bem sutil, educado, venha fazer parte, venha frutificar. Mas tem casos não. Tem processos e dores, né, expiações e provas que são, na verdade, verdadeiros chamados, intimações, como a gente gosta de dizer no nosso mundo do direito, né? Não são convites. Então, veja, os jardineiros é que são ruins. Então, quando nós não conseguimos colher os bons frutos que é a árvore da vida, que é o Evangelho de Jesus nos traz, não reputemos a árvore uma deficiência, uma carência. Não reputemos a árvore, reputemos a nós mesmos a incapacidade de ainda compreender e de fato, colher esses frutos e trazê-los para nossas vidas. Nós é que somos os jardineiros, não tão bons assim. E diz mais, né? Os jardineiros ruins, eles quiseram afeiçoá-la à sua ideia, quiseram modelá-la conforme as suas necessidades. Talharam-na, cortaram-na e mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem mais maus frutos, mas também não produzem mais nada. Ou seja, os jardineiros ruins, aqueles que por séculos profetizaram, verbalizaram, Senhor, Senhor, que falavam em nome de Deus, que se intitulavam representantes da divindade, acabaram que conseguiram não, tentaram destruir, aniquilar essa árvore da vida. Ou deixar ela pelo menos estéril, ou seja, sem utilidade, sem função para a vida do ser humano. O viajante sedento, que sob sua sombra para procurar o fruto da esperança, que ele deve trazer força e coragem, não vê senão ramos áridos, pelos quais se pressagia a tempestade. Olhe que responsabilidade quando nós não somos bons jardineiros, que nós não cultivamos a árvore do Evangelho como ela deve parecer, não como nós queiramos. E nós, dentro das nossas imperfeições, nós colocamos as nossas impressões na árvore da vida. É como se nós pegássemos uma maçã de uma árvore e pintássemos de vermelho ou de verde.
Não, esse fruto aqui, essa maçã aqui, não estou gostando desse vermelho não, vou pintar de vinho. Então, nós não podemos colocar as nossas imperfeições no fruto da árvore da vida, porque nós torná-la-emos estéreis. E os viajantes sedentos, que são os aflitos do mundo, ao buscar a sombra dessa árvore cristã, não vão encontrar senão ramos áridos, pelos quais se pressagia a tempestade. Ou seja, a árvore não vai cumprir a sua função de sombrear, de acolher, de proteger o viajante sedento das tempestades da vida. Olha que riqueza, gente, esse item 16. Quantas coisas nós podemos tirar daqui? Em vão, o viajante sedento pede o fruto de vida à árvore da vida. 2 pontos. As folhas caem ressecadas, a mão do homem tanto as manejou que acabou por queimá-las. O que é divino permanece divino. Então, por isso que Allan Kardec, quando diz espíritas, instruí-vos, ele não está fazendo um convite. Ele está nos lembrando do chamado. Nós não podemos falar do Evangelho sem estudar o Evangelho. Não é estudar o Evangelho para concluir sobre nossas ideias. É meditando sobre o que aquilo do Evangelho se alinha, de fato, com a mensagem de Jesus. Não é com a mensagem que eu quero passar. Então, nossos preconceitos, nossas opiniões políticas, econômicas, sociais, nossas teorias, nossas tantas teorias, elas precisam ficar fora da árvore da vida. O Evangelho é pureza. E o difícil é justamente arrancar essa pureza, arrancar esse néctar da árvore da vida. Porque se nós permanecermos sendo maus jardineiros ou não tão bons assim, nós estamos comprometendo a segurança do viajante sedento, daquelas pessoas que chegam à casa espírita, que chegam à nossa vida, de que nos ouvem, né? E acabam tomando caminhos equivocados. Abri, portanto, os vossos ouvidos e vossos corações. Não é sobre apenas o intelecto, é sobre também o sentimento. Por isso que Simeão diz, abre os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convoca a cuidar dela com amor. E então, novamente, havereis produzir em abundância frutos divinos. E que frutos divinos são esses, meus irmãos? São as virtudes. São as virtudes do Espírito. São as bem-aventuranças colocadas por Jesus. Pobreza de espírito, tão almejada por nós, que é a humildade, a simplicidade, coração pacífico, a brandura, a amorosidade. Muitas vezes tão difícil de ser alcançada, porque na nossa sociedade atual ainda se passa por ingenuidade. No mundo das espertezas, das estratégias, das conveniências, das utilidades, inclusive nas relações pessoais, das trocas, o que falta é reciprocidade amorosa, verdadeira, lealdade, fidelidade, simplicidade, gostar simplesmente por gostar, não gostar achando que eu vou receber isso em troca, que aquilo vai me dar um desconto, uma promoção, sei lá o quê, ou vai me dar uma vantagem, um espaço. Então, precisamos nos desapegar desse sistema de relacionamento que nós temos hoje na atualidade ainda, e que cada vez se aprimora, né? Tomai e deixá-la como Cristo vos deu, a árvore da vida. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajante sedento que quer atingir o objetivo. Que objetivo é esse, né? Não apanheis esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, de tal forma que não sirvam a mais a ninguém. Olha que interessante essa parte aqui, minha gente. Não apanheis esses frutos da árvore da vida e deixá-los apodrecer. O que é isso? É quando a gente escuta o Evangelho, estuda o Evangelho, medita sobre o Evangelho, mas a gente não exterioriza isso em nossas vidas. A gente guarda tudo dentro de nós. É o que faz aquele servidor que, ao receber um talento do dono da fazenda, do dono do sítio, do dono da fábrica, né? Que seja, podemos usar todas essas analogias, ele pega esse talento do Senhor, o Senhor sai para viajar e ele faz o que com esse talento? Um deles. O outro, um multiplicou 10 por 100, o outro multiplicou. Ele faz o quê? Ele aterra. Ele guarda. Ele deposita num lugar onde ninguém pode pegar. Então, ele pega as suas próprias capacidades e competências, né? E ele enterra.
se mantém na retaguarda, ele não frutifica. E é o que Simeão diz aqui, nós não podemos pegar todo esse manancial que nós temos à nossa disposição e ficar ali só no movimento espírita. Só entre nossos amigos, as pessoas que nós amamos, o nosso agrupamento. Às vezes até a nossa casa espírita, porque a gente não consegue partilhar com outra casa espírita. Olha que interessante. Então temos que orar e vigiar para perceber quando esses pensamentos, esses comportamentos começam a fazer parte da nossa vida. Que a gente está pegando esse fruto e vai deixar apodrecer, ao invés de frutificar. E aí Simeão diz, repetindo a fala do Cristo, muitos são chamados, poucos são escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, assim como os há do pão material. Não vos coloquei entre estes, os assambarcadores, aqueles que pegam os frutos e não dão a utilidade necessária, que roubam, que guardam só para si. E aí fica no exclusivismo, nos grupismos que são tão comuns das religiões da atualidade, que sempre foram das religiões próprias, né? Os irmãozinhos católicos, os irmãozinhos evangélicos, os maçons, os protestantes, os budistas, os espíritas, e aí vai. E a gente não se conecta, né? A árvore é a mesma. O olhar é diferente, mas a árvore é a mesma. A questão é, podemos nos despir das nossas verdades, das nossas certezas, em prol de uma comunhão, de uma fraternidade, de uma união? Né? A árvore que produz bons frutos deve espalhá-la para todos e depois procurar com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhe uvas sobre espinhos. Meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apresentar-vos espinhosos arbustos do caminho, e segue aqueles que vos conduzem à sombra da vida. Então, o que ele quer dizendo? Esses espinhos do caminho são as tentações, as paixões, os desejos, tudo que nós já temos em nossas almas. Não procuremos andar com pessoas, viver em situações que estimulem as nossas paixões, que nos coloquem ali por entre espinhos da nossa caminhada, porque já temos, né? Aí a gente o que faz? Segue pessoas que não levam esses caminhos, curte, né? Assiste programas, ouve músicas, vai a lugares, e aqui sem fazer julgamento algum de nada, apenas trazendo a reflexão sobre os locais que a gente anda, as pessoas com quem a gente convive, né? Não querendo também afastá-las, mas sabendo se situar dentro dessas situações que nos colocam sobre espinhos do caminho. E Simeão diz, não sou eu que estou dizendo, é ele que diz, afastai esses espinhos do caminho, sai dessa estrada espinhosa, vá para a sombra que a árvore da vida oferece, que é o Evangelho. Vá e segue aqueles que conduzem vocês à árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, já o disse, e suas palavras não ficarão ultrapassadas. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida derrame seus frutos sobre vós, com abundância. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Então, meus irmãos, é uma belíssima passagem, né? É uma belíssima passagem que nos faz refletir sobre que tipo de jardineiros nós somos. O que temos feito com o Evangelho, se temos frutificado, multiplicado. E com essa reflexão, certamente, nós podemos nos reposicionar. Sempre tempo, né? De nos reposicionar. O bom é isso, é que a misericórdia divina é tanta e é tamanha que nos permite, né, mudar o roteiro, caminhar de forma diferente, escolher a estrada da árvore, a sombra da árvore da vida e não os espinhos do caminho. E assim dizendo, Hélio, eu deixo agora aqui um espaço para vocês ficarem à vontade de fazer algum comentário, desejando muita luz para todos vocês. Gostaria de ver as carinhas de vocês aqui, que eu só estou vendo quadradinhos com nomes. Seria muito bom conhecê-los. Um dia, quem sabe, né? Eu bato aí na casa do Batuíra. Isso, você vai morar aqui, né? Quem quiser pode abrir aí para ela poder conhecer a gente. Por favor, eu sei que está todo mundo meio bagunçado, está todo mundo em casa, né? Eu não, porque eu vim falar, né? Então a gente bota uma coisa, se arruma um pouquinho, mas está todo mundo em casa tomando café, fazendo café, né? Muito bem. De conhecê-los. Tatiane, nós não temos o costume das intervenções, né? Mas esse momento que você trouxe para nós foi de uma reflexão muito grande, porque o ensinamento em si
dessa passagem que você leu dá realmente material para a gente meditar muito. Temos que meditar sobre tudo isso que nos foi dito, nos foi lido e ensinado, e você, de forma didática, trouxe frase a frase e serviu para que pudéssemos, de alguma forma, entender um pouco mais sobre essa passagem que a gente, das vezes, passa a ler e não para entender, né? Quantas vezes a gente lê e relê o Evangelho e fala, agora eu entendi, olha, tem aqui essa palavra assim, assim. E isso você fez hoje com bastante maestria, e nós só temos a lhe agradecer pelo carinho, a disponibilidade de deixar a sua família alguns minutos para entrar virtualmente na casa de Batuíra. E em breve, você morando em Santos, vai estar muito mais perto de nós, você virá aqui para conhecer o trabalho que a casa desenvolve. Se Cláudia Viana vem da Suíça aqui, você vai vir para cá conhecer a gente, e não é? Então, tudo é possível aquele que crê, você virá. Nós aí, ó, tá vendo? Aí eu estou aqui praticamente cercado, né? Eu e o Sérgio aqui, é um mar feminino, são ondas do mar feminino. A Casa de Batuíra tem, assim, uma força feminina incrível, né? E eu estou lá resistente, ainda sendo, assim, aquele que ouve a todas, e a gente está aí sempre à disposição para poder conversar, né? Muito obrigado, minha querida. Eu convido você e todos que estão nos acompanhando, seja aqui pelo Zoom, assim como pelo YouTube. Convido agora para o momento da irradiação, da visualização terapêutica e da irradiação. Vamos então fechar os olhos. Vamos imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes. A porta nos aguarda o Dr. Guilherme March, que nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus é o médico das almas. Ele nos abraça carinhosamente como um pai e nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor, o Dr. Guilherme March, faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, pedindo forças, saúde, alegria de viver, bom ânimo para a luta. Os passistas iniciam seu trabalho e os fluidos magnéticos descem sobre nós, visitando cada célula física e perispiritual. E somos bafejados pela misericórdia divina nesse momento. Nos é oferecida frutificada. E agora juntos vamos à irradiação. Rogamos, Senhor Jesus, imploramos, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de irradiação da tua casa de Batuíra. Rogamos em favor daqueles que estão em nosso pensamento. Pedimos em favor daqueles que estão em sofrimento, no outro lado da vida, por todo mundo. E tudo isso, Senhor Jesus, médico divino, nós vos imploramos, em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
a livrar-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos a nossa Tatiane pela disponibilidade, pelo carinho com o qual proferiu as palavras. Agradecemos às irmãs e aos irmãos que estão conosco nesse trabalho da divulgação doutrinária. Convidamos a todos e a todas para amanhã, às 15 horas, estarmos juntos no nosso momento de oração. Que Deus nos abençoe abundantemente.